Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Rindaq Componentes. Quem me segue no Instagram é @WagnerRambo, viu lá que eu abri uma rodada de perguntas sobre a linguagem C. Quais dúvidas você tem sobre a linguagem C? Eu prometi que responderia em um vídeo aqui para o canal, então selecionei algumas delas para trazer para você. Se tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários. Esse vídeo é um oferecimento da Rindaq Componentes, já sabe, rindaqcomponentes.com.br, invista em componentes para os seus projetos. A Rindaq tem em seu DNA esse amor bacana pela eletrônica. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Separei então 10 perguntas que a galera me mandou pelo Instagram. Se você quer outros temas como C++, C Sharp, Python ou eletrônica digital, eletrônica analógica, telecomunicações, deixa aqui embaixo que no futuro eu posso abrir outras rodadas. Também se gosta desse formato de vídeo, deixa aí a sua opinião. Então a primeira é a seguinte: pode apresentar um exemplo de ponteiro de função? Eu já apresentei uma aula dedicada a isso. Eu vou deixar o link na descrição, mas vamos a um exemplo rápido aqui para você. Um ponteiro de função é basicamente quando eu passo o endereço de uma função como argumento para outra função. Então vamos supor que eu queira imprimir um valor de um conteúdo inteiro. Então eu vou criar uma função void, vou dizer imprima isso, print this. E aí o argumento dessa função será uma função específica, por exemplo, que retorne short, e aí o nome dela vem com essa sintaxe aqui, entre chaves, o operador de indireção, o nome da função, chamar de value, e os argumentos da função. Nesse caso, abre e fecho parênteses porque ela não terá argumentos. Então, vamos desenvolver essa função aqui, que é simplesmente dar um printf no conteúdo, imprime um short, então percentual HD, vai imprimir o conteúdo de value. Então, eu passo a minha função aqui para o printf. E aí, como usar isso? Eu posso ter uma outra função que retorna um short, eu vou chamar de number, aqui embaixo, short number, que é um exemplo bem simples. No vídeo que está na descrição eu trouxe alguns exemplos mais interessantes. Return um valor qualquer aí. Então, como você pode ver, eu tenho a mesma assinatura de função, ela retorna um short e não recebe argumentos. É isso que você tem que respeitar aqui, ó, retorna um short, aí o nome da função sempre neste aspecto, parênteses e operador de direção antes aqui, e os argumentos também, você segue a assinatura dessa função. E aí o que é bacana é o seguinte, eu digo print this, e eu vou passar a minha função number como argumento, ó, dessa forma mesmo. Então rodando aqui, nós temos o valor 4093 ou o número que fosse. Tá entendido? Então esse é um exemplo bem simples de ponteiros de funções, que nada mais são do que quando eu passo uma função como argumento, ou seja, o endereço desta função é passado como argumento para outra função. Próxima pergunta: qual operação com manipulação de bits é mais rápida? Deslocamento ou bitfield? Deslocamento é o bitwising. Quando você está utilizando o bitwising, você tem uma eficiência maior, porque você está atuando diretamente nos bits daquele registrador, daquele processador. Então, tem essa grande vantagem em relação ao bitfield, o campo de bits, que também tem aulas aqui no canal, se você pesquisar. Bitfields pode ser útil quando você quer algo mais intuitivo, algo que seja mais legível para os seus códigos, mas em geral sempre procure utilizar o bitwising, que vai te trazer sem dúvida muito mais eficiência. Próxima pergunta: o operador ternário do C tem alguma vantagem em termos de desempenho se comparado com if-else? Essa dúvida aqui é bem interessante. Quando você usa o operador ternário, normalmente ele é aplicável em situações onde você pode utilizar, digamos, uma estrutura if-else de uma linha só,
Seria uma lógica if-else, melhor dizendo, de uma linha só. O que torna o código mais legível, traz mais repertório, o código fica mais elegante de certa forma. Então ele tem um pouquinho de vantagem em eficiência, mas é mínima coisa, especialmente falando de hoje em dia, quando os compiladores já são muito mais sofisticados, você praticamente não vê essas diferenças. Mas a minha sugestão para você é utilizar o ternário para ter repertório sempre que tiver um teste condicional que seria semelhante a um if-else, mas em comandos únicos, você pode dar a preferência ao operador ternário. Quando tem mais instruções, if dentro do if e do else, aí utilize o próprio if-else. Exemplo de funções que recebem structs como parâmetros. Também tem exemplo aqui no canal. Pesquise sempre wrkits, linguagem C e o tema da linguagem C. Provavelmente vai encontrar, mas eu vou para um código bem rápido para você ver como passar uma struct como argumento de função. Então vamos declarar aqui uma struct. Eu gosto de utilizar aqui typedef, como eu já mencionei outras vezes. E eu vou agrupar dois dados aqui do tipo short mesmo, que eu vou chamar de número 1 e número 2, só a título de exemplo. E aqui vamos dar um nome, myStruct. Então eu posso declarar aqui uma variável do tipo myStruct, chamei de number, e utilizar ela para acessar os dados desta função ou escrever. Então vamos primeiro escrever com o operador ponto, um valor qualquer, e aqui também. E vamos supor que eu queira imprimir a soma desses dois valores. Então a soma será o number.num1 mais o number.num2. Já tem a minha struct. Temos um errinho aqui. Eu acabei usando o mesmo nome. Eu vou só apagar. Não, vou fazer o seguinte. Vamos modificar aqui para value. Eu acabei usando o number, que é o mesmo nome da nossa função do exemplo anterior. Aqui value. Value. E value. Está aqui a soma. Então, somei os dois dados da minha estrutura. Vamos supor que eu queira uma função agora que receba como argumento essa struct e retorne a soma. Então, sum, eu vou passar myStruct como parâmetro. Eu vou chamar aqui de arg, de argumento. Então vamos desenvolver ela aqui. Como você pode ver, é bem simples, é claro, um exemplo mais simples, mas tem vídeo aqui no canal mais completo. Então aqui eu posso simplesmente dar um return arg, ponto, o número 1, num1, que é o dado da minha estrutura, mais o num2. E aqui para imprimir eu simplesmente imprimo sum de value. Veja que obtivemos o mesmo resultado. Então é assim que eu passo estruturas como argumentos de funções. Um ponteiro de caractere se comporta da mesma forma que uma string. A resposta é que um ponteiro de caractere ele aponta para o endereço de entrada de uma string. Essa string vai ter estes caracteres dispostos na memória de forma contígua a partir deste primeiro endereço para o qual este ponteiro de caractere aponta. Eu deixei anotado para fazer uma aula mais completa porque é um assunto bem interessante de abordar aqui com vocês sobre linguagem C, então teremos um aprofundamento nessa questão. Aqui também é possível um código em C no console Windows utilizar comandos em assembly? Totalmente possível, tal como fazemos com os microcontroladores. E eu também vou fazer um vídeo mostrando, tá certo? Já deixei anotado como sugestão para um vídeo ensinando você a trabalhar com assembly dentro de códigos em C. Vai ser bem útil. Quero aprender do zero, fiz técnico em eletrônica há 12 anos e não teve programação.
temos o curso definitivo de linguagem C para isso. Vou deixar o link na descrição. Ele começa do zero e vai avançando, você se torna profissional, seguindo o curso e fazendo todas as atividades dele. Então, eu recomendo demais o nosso curso definitivo de linguagem C. Lá você aprende do zero. Consegue programar uma calculadora em C? Na linguagem C, nós conseguimos programar qualquer coisa que quisermos. Uma linguagem muito versátil, só que softwares um pouco mais sofisticados, principalmente com uma interface gráfica um pouco mais complicado. Mas que é possível, você pode sim criar uma calculadora em C. Sistemas operacionais completos são criados em C também. Diferença de C, C Sharp e C++. Não cabe uma resposta rápida, mas tem um vídeo completaço sobre isso. Em detalhes, vou deixar na descrição para você ver. Vale a pena. Terminando esse aqui, assista esse que está bem legal. Assembly é mais eficiente que C? A resposta é sim. Mas se você sabe programar C, e atualmente com os compiladores que temos, você certamente fará códigos absurdamente eficientes com o uso da linguagem C. Para que o Assembly seja mais eficiente que o C, você tem que ser um programador Assembly muito fera mesmo. Profissional pra caramba, manjar demais de Assembly para construir códigos mais eficientes que C, se formos comparar com compiladores da atualidade, então, que são muito bons em otimizar o Assembly resultante de um código C. Por isso que você precisa hoje em dia ser muito fera em Assembly para construir códigos ainda mais eficientes que os gerados na linguagem C. Estas foram as dúvidas. De novo, eu peço seu feedback, um vídeo um pouco diferente. Quer mais vídeos assim? Quais outros temas quer que eu abra rodadas de perguntas? Comente aqui embaixo. Tem mais dúvidas de C? Também deixa aqui embaixo que podemos fazer, quem sabe, uma parte 2 sobre o tema. Concluímos assim mais um vídeo em parceria com a Rindac Componentes. Não esqueça do like, se inscreva por aqui e tem muito conteúdo para você no canal, como você sabe. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Um abração e até o próximo vídeo.